Ainda não editou o seu álbum de estreia, mas já é um nome e uma voz de créditos firmados no meio do fado. Nasceu e cresceu em Barcelos, longe do habitat dos fadistas e da guitarra portuguesa, mas um dia, ainda criança, reconheceu-se na letra de um fado da Amália que ouviu enquanto lavava a louça. A partir daí, dedicou-se a cantar em casa e, de quando em vez, foi arriscando algumas aparições em palcos públicos. No final da adolescência, a convidada do Bairro Alto de hoje acabou por mudar-se para o Porto e começou a cantar regularmente em casas de fados. Aí, Gisela João percebeu que, fugindo ao fado, fugia de si e acabou por fazer as malas e viajar até Lisboa. Boa noite, Gisela. Olá. Vai estar em Lisboa, na próxima sexta, no Centro Cultural de Belém, no Pequeno Auditório, para um concerto. Já podes desvendar alguma coisa do que se vai passar, ou não? Sim, eu posso dizer... É um concerto de fado. É um concerto de fado. É um concerto de fado, porque às vezes há músicas que não são fados e que eu considero também que são fados. Ou seja, que não são cantadas em português, mas que eu considero que são fados. Pelas emoções? Pelas emoções, sim. Mas não vou fazer esse tipo de surpresas neste concerto. Mas vou cantar de uma forma geral. Vou cantar aquelas coisas que eu já costumo cantar, vou cantar alguns poemas novos, algumas músicas que não faziam parte do meu repertório e, acima de tudo, vou escolher tudo de amor sempre, que eu sou minhota, então nós estamos... É esse um dos principais temas do fado, não é? O amor. O amor e o desamor e os corações partidos. No geral, sim. Eu acho que, para mim, enquanto cantora de fado e, acima de tudo, eu não estou muito importada em estar a cantar tudo muito bem, tudo muito limpinho. O que eu gosto é de passar as mensagens. Então, o que eu acho muito interessante no fado é que são histórias de amor e desamor e depois são histórias que se contam também do dia-a-dia das pessoas. E por isso que eu acho que às vezes é fácil chegar, quando se está a cantar fado, é fácil chegar ao público, porque são histórias que toda a gente vive no seu dia-a-dia, não é? E é tão fácil chegar ao público numa sala de espetáculos, como neste caso o Pequeno Auditório do CCB, ou numa casa de fados, em que o público, não precisa, quer dizer, aí já quase não precisas de chegar ao público, o público está ali, não é? Mas as emoções passam-se da mesma maneira. Eu acho que tem muito a ver com a predisposição das pessoas que estão lá para ouvir. Porque às vezes o facto de estar numa casa de fado, onde as pessoas à partida vão lá porque querem ouvir fado, às vezes isso não acontece. Às vezes as pessoas vão lá porque querem saber o que é fado. Não sabem como se comportar, não sabem como... Aliás, eu acho que há sempre um princípio que é a base de tudo nisto, que é a educação. É se há alguém que está a falar, quando o burro fala, ou se baixa a orelha, não é? Então, se há alguém que está ali a cantar, ou que está a tocar, não é? Então os outros burros calam-se. Sim, mas às vezes num palco... aquela distância, às vezes não é distância, acaba por ser mais fácil, porque as pessoas estão ali, vão lá, porque vão para me ouvir mesmo. Então, eu sei que aí já está ganho, já estou à vontade. Às vezes na casa de fado, porque está ali muito pessoal, não é? Estamos a esta distância. Eu chego ali e tenho um senhor que está à minha frente, que está a comer costelheiros, parece que estava a ter bateria. Está-me a dar uns nervinhos aqui por dentro e assim, que caraças, então eu quero cantar e o homem não me deixa. Isso num palco não acontece, mas depende muito sempre da predisposição das pessoas, eu acho. Portanto, isso, no fundo, é aquela diferença que no meio do fado muitas vezes se usa, que é o acontecer fado. Nem sempre acontece fado, não é? Mesmo que se cante o fado, ele nem sempre acontece. Sim. Às vezes eu estou... Ainda há pouco tempo, estava na festa de anos do Hélder. Do Hélder Moutinho. Sim, e eu até queria-lhe cantar um poema, uma coisa nova, para lhe oferecer a ele, sabe assim. E de repente o ambiente não... Sabe, eu não estava. E eu cantei. Só que eu depois fico até com assim uma cara, quem me conhece, não é que eu tenho assim um feito assim um bocado, às vezes. E eu cantei, eu fico furiosa comigo, porque eu sei... O que é que eu estou a fazer? Então eu estava a cantar, mas não há ali aquela coisa. Acontece às vezes o contrário. Que tu estás num sítio em que estás lá na conversa, estás a ver uns copos e de repente aparece um, aparece outro, aparece um começa a cantar, outro começa a cantar e aquilo fica mágico. E o que me passa sempre na minha cabeça é porque é que isto não está a ser gravado? Porque era assim que devia sair no meu disco, por exemplo. É verdade. E não sou eu só que sinto isso, de certeza absoluta. Que toda a gente que canta também sente. Sim.
Vamos espreitar um bocadinho não, vamos espreitar um tema que talvez seja um dos temas que vais cantar no CCB. Se bem que não me ouviste e foste embora, e tudo em ti de certo me esqueceu. Como tenho o meu grito, diz-te agora, quando os outros te batem, um beijo teu. Se bem que às minhas maldições fugiste, por te haver dado tudo o que era meu. Como tenho o meu grito, agora diste, quando os outros te batem, um beijo teu. Mas há de vir o dia em que a saudade te lembre quem por ti já se perdeu. O fado, quando é triste, é que é verdade. Quando os outros te batem, um beijo teu. Quando os outros te batem, beijo teu. Gisela, diz o poema de Pedro Mendes Melo neste fado que o fado, quando é triste, é que é verdade. Achas que é assim, de facto? Eu não considero que o fado seja triste. Eu acho que o fado é intenso, que é diferente, não é? Tens uma coisa alegre, uma coisa triste e uma coisa intensa. E às vezes o intenso pode dar para os dois lados, não é? Porque há coisas que são... Há letras de fados que são realmente jocosas e que são realmente engraçadas e que têm a piada. São intensas, mas nesse sentido. Intensa a sua ironia, por exemplo. São fortes, não é? Depois tens as outras, porque o que lhes confere muitas vezes esse sentido de tristeza e de pesado são as letras. Há letras que são realmente tristes, há umas que são mesmo de cortar a faca, não é? Mas não acho que seja triste, é intensidade. E diz-me, tu cantas, já cantaste, de certeza, muitas vezes, os mesmos fados. Já. Quanto mais se canta um fado, quanto mais cantas o mesmo fado, mais o sentes, ou no fundo os sentimentos que ele desperta tornam-se banais? Não, isso nunca acontece. O que acontece, eu falo por mim, nunca gosto muito de falar num modo geral, claro, porque as pessoas são todas diferentes. Também não está aqui mais ninguém. Não. O que eu sinto é quando eu quero começar a cantar um poema novo, num fado que eu já canto, não, mas um fado que eu também não costumo cantar, não faz parte do meu repertório, a minha maior preocupação é sempre com a letra. Porque quando eu estou a cantar aquele poema, eu estou a emprestar-me para ler aquilo, né? para contar aquela história às pessoas.
E eu tenho que sentir aquilo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar o que é que eu sinto ao cantar aquilo. Para que momentos da minha vida é que aquilo me leva. Tenho que fazer sempre isso, porque eu não me consigo anular. Porque se eu me anulo, eu não vou sentir e não vou fazer ninguém sentir. Então, o que eu tento fazer é, nos primeiros tempos em que canto aquilo, tento aquele sentimento que eu penso, que eu vou buscar da minha vida, está lá, e tento seguir a melodia certinha. O que me acontece depois é que depois consigo brincar mais. Depois de cantar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, consigo estar mais à vontade para brincar, ou dizendo em termos girafadista, sim, o estilar, brincar mais com os tempos na música, porque a melodia já está a letra já está dentro, mecanizada, quer dizer... A melodia que já tem que estar, já fica tão cá dentro, tão rodada, que depois o texto já sai de uma forma, já posso interpretá-lo muito mais. Mas os sentimentos têm sempre que ser procurados. Os sentimentos sim. Mesmo no dia, depois é claro que há aqueles dias em que tu, sei lá, como tu acordas e não te apetece vestir de branco, pá, não me apetece. E então há dias em que eu vou e não me apetece cantar isto, mas tens que, pá, fechas os olhos ou não fechas os olhos e vais pensar naquela coisa toda. Então, ainda no outro dia estava lá no Senhor Vinho e estava com um ataque de riso. Com um ataque de riso tremendo. Eu tinha que estar a pensar, tipo, concentra-te, pelo amor de Deus. Ao milésimo de segundo que havia melodia em que eu não tinha que cantar, eu tinha que me concentrar e pensar mesmo naquelas coisas que às vezes também acontece. Eu sair de casa, bem disposta, eu vou sair e não sei o que mais. Né? E depois vou cantar. E aqueles momentos em que levam-me, quando eu estou a cantar os fados, que leva-me para episódios eventualmente mais tristes. Leva-me para estados de alma tão fortes que já não dá depois, porque é tudo tão forte e tão intenso que depois já quero ir para casa descansar e não... Isso significa que no fim de um fado, ou no fim de uma noite, dessas emoções muito intensas, também sais dali surumbática, triste, cabisbaixa, ou pode acontecer saís mais leve porque exorcizaste uma data de coisas? Sim, é das duas coisas. Às vezes saio, parece, eu quando canto é quase como se eu estivesse a lavar a minha alma, sabes? E naqueles dias em que se calhar estou mais chateada, ou estou mais melancólica, ou estou mais triste, canto e sai, sabes, que nervos, sai tudo, sai daqui para fora, sai. Depois há aquelas situações em que é isso, sai, chuta a queima-cumba, vai embora. Depois tens aqueles dias em que acabas de fazer um concerto e estás com a adrenalina toda, sabes? Foi tudo tão bom, o público, que bom. Isso acontece sempre um misto das duas coisinhas. Tu nasceste em Barcelos, és Sim. a mais velha de 7 irmãos, certo? Uhum. Os teus pais, os dois, trabalhavam em fábricas de roupa. Uhum. Nenhum deles tinha nenhuma ligação à música? Não. Zero? Não. E... A minha mãe gosta de cantar também. O não fado, na minha casa nunca se ouviu fado. Mas já ouvia-se música? Ouvia-se música, sim. Sim. Minha mãe adora a Elis Regina. Inclusive eu tenho uma tia, a minha tia Hilda, que eu era pequenita e ela chegou a participar numa chuva de estrelas. Mas não, de resto em casa não, ninguém cantava. E consegues localizar as primeiras vezes em que percebeste verdadeiramente que estavas a ouvir música e que aquilo te estava a tocar? Sim, eu lembro-me que nós íamos para o Rio com a minha madrinha. Não, íamos para o Rio lá, Santa Comba, não sei o quê, lá em Tregoso ou Fragoso. E íamos no carro e o meu tio ouvia muito o Rui Veloso, lembro-me. E nós íamos no carro e íamos a cantar. E eu percebia que eu conseguia fazer aquilo tudo. Só que aí ainda era mesmo muito novinha, então não levava a sério, porque eu acho que as crianças todas gostam de cantar e tocar, não é? Aquelas coisas. Depois lembro-me que foi mesmo quando depois aparece a Anabela a cantar o Quando cai a noite na cidade. E eu cantava aquilo em casa também, e com a minha vizinha lá no pátio. Muito teatral, não? Era, no pátio lá do nosso prédio, que tinha assim uns corredores enormes, então nós organizávamos ali passarelas com os tecidos que a minha mãe me trazia da fábrica, fazíamos roupas, punhamos assim uma manta no chão, cantávamos, fazíamos ali festivais da canção, que na altura o Festival da Canção parava Portugal, não era para ver o Festival da Canção. E depois,
quando realmente eu me apaixonei pelo fado, quando ouvi esse Que Deus Me Perdoe, e a minha vizinha ensinou-me o Tudo Isto é Fado e o Ai Moraria, aí eu comecei a querer assumidamente cantar aquilo nas festas de escola. Não passes já para aí, eu quero que me expliques porque é que o que Deus Me Perdoe te marcou tanto na altura e porque é que te chamou tanta atenção. É assim, eu não tenho a certeza, não é? Mas eu gosto sempre de fazer um exercício que é pôr-me de... Tu identificaste com aquela letra. Sim. Não é? Então, eu ponho-me um bocado fora de mim e penso, porquê é que isto tocou? Então, eu acho que é pelo facto de eu tenho 6 irmãos mais novos. Então, a minha mãe saía de manhã para trabalhar, chegava à noite, sempre a trabalhar. O meu pai, a mesma coisa. Então, eu lembro que eu tinha que tomar conta dos meus irmãos, a meias com a minha irmã Diana, e depois, às vezes, íamos para a minha avó, ficávamos em casa. Então, eu sempre tive aquela coisa de... Eu queria ir brincar, mas não podia, não é? Porque tinha as férias grandes e as minhas amigas estavam a brincar, só que eu tinha que ficar a tomar conta dos meus irmãos mais novos. Tens a responsabilidade de irmã mais velha. Sim, e sempre tive muito aquela coisa de estar sempre a rir. Pá, tu conheces-me, sabes que eu gosto de estar sempre bem disposta, sabes? Acho que, mesmo eu estando chateada, toda a gente tem os seus problemas, e acho que vem um bocado daí, que é, eu tinha que estar sempre bem, e sempre a rir, e sempre tudo bem, que era para os outros também estarem... E então eu sentia aquilo... Segurar as pontas, como se diz, segurar as pontas. Não é? E quando eu ouvi aquela senhora a cantar aquilo, eu pensei, que bonito. Mas relembra lá um bocadinho, relembra lá no que diz a letra, para quem nos está a ouvir. Se a minha alma fechada se pudesse mostrar, e o que eu sofro calada se pudesse contar, já me enganei, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto finjo alegrias, quanto choro a cantar. Então, aquilo era eu. E eu achei, mas isto sou eu, caraças. Então, porque ela está a dizer que finge alegrias e quando canta, chora a cantar. Que era o que eu fazia. Era o teu escape. Era o meu escape. Quando estava sozinha em casa só. Porque eu tinha vergonha, e ainda hoje, eu não gosto de cantar. Eu não canto com pessoas muito próximas perto de mim, tenho vergonha. As câmaras estão ali ao fundo, não há problema. Sim, mas eu lembro-me que eu saía da escola aquela meia hora em que eu estava sozinha em casa, porque não chegava, começava a chegar o Cristiano, o Ivo, a Sara, a Diana, não sei o quê. Naquela meia hora eu estava em casa, silêncio, e cantava. Ou então cantava no banho e meu pai gritava-me, Isa, eu vou desligar o gás! Porque eu demorava muito tempo. Era de rir. E depois já estavas a dar o salto seguinte. Depois já. Uma amiga depois veio... Esse primeiro fado, esse foi o primeiro fado que te chamou verdadeiramente a atenção. Depois veio o segundo. Depois veio o segundo, que foi a Maria João, que era a minha vizinha, que ela no colégio aprendeu o Ai Moraria. E então ela costumava cantar comigo até em festas de escola também, e cantar lá no prédio, e ela ensinou-me aquilo, e eu, na altura, eu gostava de um menino na minha sala que se chamava Frederico, e era moreno. Então esta letra dizia, Ai Moraria da velha Rua da Palma, onde eu um dia deixei presa a minha alma, por ter passado, mesmo a meu lado, certo fadista, de cor morena, boca pequena e olhar tercista. Pimba! Pronto. Era o Frederico. Eu nem sabia o que era a Rua da Palma, Ai Moraria, mas para mim era a minha rua. Era a Avenida João Duarte, a Rua João Duarte, lá em Arcozelo Barcelos, que eu pensava no Frederico, naquele rapaz moreno, que não gostava de mim, nem queria saber de mim, era da minha sala. Então comecei a cantar aquilo também que fazia sentido. E depois, aos poucos, começaste a cantar nas festas da escola. Depois cantava nas festas da escola, fazia caracóis no cabelo, que era a minha loucura, a minha mãe fazia-me papelotes, depois fazia-me assim umas saias com um ferro em baixo, assim tipo da Amália, não é? Pintava os lábios de vermelho, roubava os sapatos da minha avó Micas, parecia um pinheirinho, é engraçadíssimo, parecia um pinheirinho. Claro que nunca gostavam muito. Os professores gostavam, mas os meus coleguinhas achavam um bocado que era uma seca. Eu não achava nada, mas gostavam dos Ace of Base, dos Mini Stars, do Onda Choque, não é? Pronto. Mas era engraçadíssimo. E nessa altura pensavas ser cantora? Querias... Não. Eu nunca, aliás, até eu estou em Lisboa, vim para Lisboa há 2 anos e meio, está agora a fazer, e até há 2 anos e meio atrás eu nunca achei ser possível, sabes? Eu sempre gostei de cantar, sempre foi uma coisa que eu fazia concertos até fora de Portugal, viajava já para fazer concertos fora, cantava numa casa de fado no Porto, numa, 2, fazia espetáculos privados, mas nunca foi uma coisa que eu achasse possível. O que é que eu vinha fazer para Lisboa com tanto fadista aqui, todos conhecidos, e eu conhecer o Camané, ou eu conhecer o Alder Motinho, a Maria da Fé? Ai, meu Deus, Deus me livre, igual, nunca vai acontecer. Não, mas é por isso,
que hoje em dia eu sou muito grata por tudo, pelas pessoas principalmente que gostam de me ouvir, que é aquelas que eu quero muito cantar, eu quero cantar para as pessoas, que é o que eu gosto de fazer. Agora, todos os dias eu agradeço, porque eu nunca pus muitas expectativas, sabes, muito altas, então tudo que vem é bom, eu fico feliz. Ali, eu trato a Maria da Fé por tu. É. Mas nessa altura, ainda quando eras mais pequenina... Aí não, aí então não. Nem de perto nem de Não, longe? não, nem de perto nem de longe. Querias fazer o quê quando fosses grande? Queria ser designer de moda. E eu continuo a fazer as minhas roupas. Isso sim vinha já, isso aí vinha pela influência da tua mãe, Sim, não é? sim, isso vinha. A minha mãe, pá, nós éramos miúdos e a minha mãe trazia-me sacos com retalhos de tecidos que sobravam, era a minha alegria. Era a minha alegria. Eu lembro-me que olha, ainda há pouco tempo aconteceu-me um episódio giríssimo. Estava no Senhor Vinho e vou passar na sala e vejo um rapaz que foi o meu primeiro amor, de escola primária. Não o Frederico? Não, o Frederico. Aquele dizias assim, olha, que eu gosto daquele. Ele nem sabia quem tu eras, aquela coisinha assim. Então eu reconhecia assim, mas aquele... Então fui lá à mesa. E nós nunca lidamos muito juntos. Ele era de uma sala, eu era de outra, não? Eu assim, olá, tu és de Barcelos, não és? Ele, sou. És o Carlos? Ele, sou. Mas eu sou a Gisela. Ele, tu és a Gisela e tal. Lembro-me que cantavas, não é? E eu lembro-me que tinhas sempre assim umas roupas esquisitas. Que eu alterava as minhas roupas todas. Era tão giro. E depois, como é que passas das festas da escola, de cantar em casa quando não estava mais ninguém, ou quando estava mais alguém e estavas no banho, para a primeira casa de fados ainda em Barcelos? Houve uma senhora lá em Barcelos, a Sonzinha, que começou a fazer mini chuva de estrelas, que foi aquela loucura, quando apareceu a Catarina Furtado com a mini chuva de estrelas, a criançada ficava louca. Eu queria muito ir àquilo, minha mãe, coitada, não tinha tempo para me inscrever, e essa senhora começa a organizar na cidade mini chuva de estrelas no Circo Católico Barcelense. E eu comecei a participava sempre. Depois chegou aquela altura dos 14 anos, comecei a ser à noite, já era uma mulherzinha, não é? Cantava, mas era outra vez na mesma condição, em casa, às escondidas, sozinha, e já não ia Minas de Estrelas, que já não era para mim, já saía à noite, já era uma mulherzinha. Putos, não é? Já. E depois há uma altura que vou ao cabeleireiro, e chego lá ao cabeleireiro em Barcelos, da Norana, que era a senhora que fazia os cabelos nessas Minas de Estrelas. E ela diz-me que tinha um amigo que ia abrir um restaurante, que queria fazer fados, e que tinha falado de mim. Eu sabia, pá, aí 4 fados na altura. Então eu fui lá, almocei com o senhor, depois ele disse, bora, cante. E eu pus-me a pé, cantei-se 2 fados para ele, e ele disse, contratada. Então fiquei lá a cantar, sextas e sábados. Então fiz coisas surreais. Eu lembro-me que eu fiz noites a cantar à capela toda a noite. Imagina, tu vais a uma casa de fado, aqui, e não tens músicos. Só tens um fadista lá a cantar à capela toda a noite. Então era a loucura total. Para mim era uma plena adolescente, queria copos com os meus amigos e brincadeiras e tal. E então, Dos cachês que ias ganhando. Os cachês era para ir para os copos e para ir comprar roupa com os meus amigos e divertir e pagar coisas às amigas e tal. E depois, há uma altura... Depois... Diz. Desculpa. Não. Depois, quando eu estive lá 2 anos e tal, e então eu também pensava, eu sou muito objetivos e acho que nós não podemos estar amarrados à nossa família a vida toda e temos mesmo de ir atrás das nossas coisas. E eu pensava, bem, os meus pais, nós somos 7, eu tenho que me fazer à pista, não costumo dizer. Então eu pensei, o que é que eu quero fazer? Pensei, vou para o Porto, fazer o curso de design de moda. Então... Nessa altura estavas na escola ainda? Estava em Barcelos, sim. Anulei a minha matrícula, disse aos meus pais, pá, minha mãe, não te preocupes. E então arranjei um trabalho. Fui trabalhar, fui a uma loja, fui a uma Zara de crianças, que eu adoro crianças, adoro. Então só que eu, em tudo que me meto a trabalhar, não consigo ser por 2 dias. É sério, é sério. Se é para fazer, é para fazer. Então acabei por ficar lá 2 anos, que foi quando cantava na Casa de Fado. Chegou ali a um ponto em que pensei, não, eu vou... Depois, entretanto, estive noutra loja de roupa também. Pensei, não, eu tenho mesmo de ir atrás das minhas coisas. E foi assim de um dia para o outro. Liguei para uma... E as tuas coisas era o design de moda? Era o design de moda. Então, liguei para uma menina que eu conhecia que estava no Porto a viver. Disse, pá, olha, posso dividir cama contigo? Então fui viver com ela, dormimos na mesma cama, no mesmo quarto. Ela tinha um cão enorme. Só que eu chego ao Porto e não ia mesmo a pensar em cantar.
chego ao Porto e durante aquele período de um mês de cadência que eu tinha para arranjar trabalho, para pagar os estudos, porque também não cai do céu, tinha ali algum budget comigo de dinheiro para me organizar. Só que há um dia que me dá um bichinho, estava em casa, não conhecia ninguém no Porto, essa menina tinha lá a vida dela, verão, ainda por cima via as pessoas na rua a combinar coisas e eu ali sozinha estava em casa e eu queria cantar. Então liguei para um músico que eu conhecia das noites de fado em Barcelos, o Senhor Amável, e ele disse-me, olha, vá a X Casa, que era o fado, e peça para falar com o Miguel, diga que vai da minha parte. E eu lá fui. Meti-me lá, chego lá à casa de fada, cheguei lá a chorar porque tinha sido perseguida por um cão na Ribeira. Eu tive assim, que carago, eu chorava. O senhor que me recebe, estava a receber assim um grupo de turistas, era verão, e então recebe-me e ele diz assim, boa noite, para jantar, e eu digo, aquilo era caro, não é? Eu a pensar, estou lixada porque não tenho dinheiro para pagar isto. Eu assim, depois sente-se ali, e eu disse, não, é que eu queria cantar, isto é uma casa de fada a sério, nós temos um elenco. E eu pensei, estou tramada. Foi-me sentar na mesa, começou-me a trazer comida e eu pensei, eu não vou pagar cor e cabelo, não tenho dinheiro. Pronto, a senhora, entretanto, vejo um senhor chegar todo preto. Eu pensei logo, é músico. Ele disse, boa noite, é o Miguel. E ele disse, Rolando Teixeira. O Miguel já não está cá, foi ontem para Lisboa tocar agora. Posso ajudar? E eu, olha, eu sou a Gisele e eu canto uns fados e eu gostava de cantar. Já falou com o patrão? E eu, não, então o patrão era o senhor que estava lá a servir às mesas, eu não sabia. Aquele que tinha falado comigo. Portanto, aquilo estava cheio, eu lá jantei, bebi e tal, a pensar, vou ficar aqui a lavar pratos. Entretanto, durante uns dias, então o senhor veio falar comigo e disse, olha, a menina sabe os tons. E eu, sei. Então, olha, nós vamos deixá-la cantar um fadinho. Então foi lá e foi muito simpático. Que o Sr. Artur, que é um amor, que o Sr. Artur e a Manuela, que são os donos do restaurante, que hoje em dia são muito meus amigos, são pessoas que eu quero muito bem. Mas na altura não os conhecia. Então ele vai-me apresentar e ele apresenta sempre nas línguas todas que há turistas na sala. Então apresentou-me e disse assim, agora vamos ter uma menina que nós não conhecemos, que vai cantar uns fadinhos, se correr bem batemos muitas palminhas, se correr mal a casa pede imensas desculpas. E foi assim que eu fui apresentada. E eu quis lá saber, eu estava vestida a civil, fechei os meus olhos e fui cantar um fado. Então no fim abri assim os olhos, estava toda a gente a bater palmas e o senhor estava lá ao fundo a dizer assim, para continuar. Quem diz cante, e eu cantei. E depois no fim, quando me trouxe a coisinha da conta, não tinha, eu já a suar em bica, assim, estou lixada. Não tinha a conta, tinha um papel em branco para eu deixar o meu número de telefone e no dia seguinte fui para lá cantar. Ficaste logo Fiquei lá a cantar, entretanto o meu santinho estava do meu lado, arranjou-me logo um trabalho e depois o curso de design de moda acabou por ficar pelo caminho, porque também não sou super mulher, eu sou grande, mas também não sou assim tão grande, caraca. Então eu trabalhava de dia, à noite cantava. Eu tenho 1,70 m, as pessoas é que não veem bem. Mas já agora pegando nessa deixa do curso de design de moda, depois acabaste por não fazer. Sim. Mas ainda hoje é uma coisa que se apaixona. Sim, eu faço as minhas roupas para cantar e faço as minhas roupas para o meu dia-a-dia. E continuas a pensar em vir a estudar design de moda mais tarde? Sim. Ou quando tiveres possibilidade? Design de moda ou história da arte, que eu gosto muito, 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 muito. Ou música mesmo, porque eu canto, mas se me disserem assim, como já me aconteceu, faz aí, aqui vais fazer um lá. Lá, não sei. Mostra-me lá primeiro que o que eu vou aprendendo é com o meu produtor, com o Frederico, que realmente vai-me falando sobre algumas coisas de música, com estruturas, desenhos melódicos, essas coisas todas, porque eu só canto, pronto. Nunca tive aulas de canto também. Não. Nessa altura, enquanto estavas a cantar nesse restaurante no Porto, há uma viagem a Macau que é muito engraçada. É espetacular, é espetacular. Então eu estava a trabalhar lá na loja e telefone, porque nessa altura, no Porto, depois acaba por ser um bocado uma bola de neve. Isso é como em todas as profissões, não é? Tu entras no mercado de trabalho, conheces um, conheces outro, começas-te a chamar e tal. Então há um dia que eu estou a trabalhar lá na loja à tarde e recebo uma chamada de um amigo meu que na altura trabalhava no Vintage House Hotel do Pinhão, do Porto, que é um hotel muito, muito, muito bonito, lá no Douro. Telefona-me, assim, está tudo bem, e ele diz-me assim, olha, queres ir um mês para Macau? E eu,
Era fixe, era ele. Não, estou a falar sério. E ele, estás a falar sério? Mas isso para quando? Para a semana? E ele, estás maluco? Estás a brincar? Eu assim, não, olha, é aqui um senhor que é aqui amigo do hotel e tal, e quer fazer um mês de abril em Portugal, com gastronomia portuguesa e música portuguesa. Então eu falei-lhe de ti, e eu, claro que eu quero ir. Então, lá fui eu e um guitarrista, guitarra portuguesa, porque o filho do senhor que vivia lá e que organizou isto para nós irmos lá, que tinha este restaurante, dizia que havia lá um senhor português que tocava fados. E eu era miudinha, Portanto, e eu é que tratava da era, minha carreira, não tinha... Não era preciso levar viola. Então lá fui eu com o guitarrista. Eu cheguei a Macau, o primeiro dia, não aparece viola lá de nenhum. Segundo dia não aparece viola, terceiro dia não aparece viola, e eu disse assim, estou tramada, o que é que eu vou fazer? Cantava só com a guitarra? Não. Isto foi mais rebuscado ainda. Fomos buscar um senhor, o Andy, um filipino, que tocava lá nos casinos. E o senhor realmente tocava bem. Só que tocava bem jazz, blues, era a área dele, porque não nunca basta... tinha ouvido fado. Nunca tinha ouvido fado, nem sabia o que era, e depois é aquela cena, não te basta tocar as notas. Há um sentimento e um groove, um gingar que é inerente às notas que estás a dar. É o feeling, é o swing, ou tens ou não tens. E aquele senhor para o fado não sabia qual era o swing do fado, não sabia. Então era de rir, porque tu tinhas o guitarrista, não é? Eu, e tinhas um filipino, sempre com o cigarro na canto da boca a tocar fado, pá, lindo, surreal, não é? E tive assim tive um mês a cantar todos os dias, para os chinocas. Depois, nesse percurso, também tiveste uma participação num projeto, os Atlântida, que ainda chegaram a editar um disco. Sim. Que é um projeto que mistura um bocadinho o fado com música tradicional portuguesa, com... Era um projeto que, a mim, pessoalmente, eu canto fado, desde sempre, e é onde realmente eu sinto que alguma coisa acontece mais cá dentro, que me acontece também quando eu canto blues, mas no fado é onde eu realmente sinto o êxtase da coisa, quando se canta. Agora eu gosto de cantar outras coisas também, e aí foi o desafio que eu senti. Queres participar nisto? Queres fazer parte disto? Por que não? Altamente. Então eu emprestei a minha voz, emprestei-me um pouquinho àquilo, porque aquilo não foi um projeto que era feito para mim. As músicas já existiam, as letras já existiam, não era uma coisa, era um todo. Então pronto, eu achei um desafio interessante, não é? Também eu acho que eu pelo menos falo por mim, eu gosto sempre de fazer coisas diferentes, experimentar, mesmo que seja para bater com a cabeça, sabes? Para depois dizer, não gosto, grande merda que eu... Ui, que eu fiz! Não é problema. Grande porcaria que eu fui fazer ali. Não, mas acho que isso faz falta e só me faz bem, a mim e a toda a gente. E tu disseste há bocadinho que só há 2 anos, ou que nem há 2 anos, te passava assim pela cabeça investir a sério numa carreira... Não, mas é que não passava mesmo, sabes? E às vezes quando uma pessoa está a ver assim entrevistas na televisão e quando se está a ler alguma reportagem, eu sei que às vezes as pessoas têm a tendência a pensar, clichê, não achava. Pá, mas não achava mesmo. E como é que foi o clique? O que é que te fez fazer as malas e vir para Lisboa? Eu estava lá eu estava lá no Porto e eu já tinha, a partir de 2007, 2008, eu comecei a vir, foi quando eu comecei a vir cá a Lisboa e conhecer o circuito de fado, porque é uma coisa que não há em mais nenhum lado do país, é que não há mesmo. Eu considero que o fado é dos portugueses, sim, mas não se respira como aqui. Eu sou daquelas que considera que o fado é dos portugueses, eu não sou de Lisboa também, e não gosto daquele discurso do fado é de Lisboa. Agora, uma coisa eu reconheço, não há sítio no país onde se chegue, e eu, as minhas primeiras vezes aqui nas ruas da Moraria em Alfama, pá, é a estupidez do teu rosto ficar, porque tu vais nas ruas e tu ouves as janelas abertas com o Fernando Maurício a cantar, com a Amália a cantar, isso não acontece. Pessoas a cantar. Sim, também. não acontece. E tu vês as pessoas da rua, que é lindo, as pessoas na rua estão a conversar sobre fado. E toda a gente sabe trautear fados, isso não acontece. Tu no Porto tens um circuito de fado, mas é uma coisa que tu, para saberes que ele existe, tens que estar dentro dele. E aqui em Lisboa, não. Aqui tropeças nele. Tropeças nele. E o que me aconteceu foi eu chegar cá, começar a frequentar Lisboa. Então eu trabalhava de segunda a sábado, saía às 7,
apanhava o comboio, chegava aqui às 11 e tal, e vinha sedenta, sabes? Que fixe, queria sedenta de ouvir os sítios que havia fado e depois no domingo à noite ia-me embora, tipo Cinderela, sabes? Foi-se embora. Agora é logista outra vez. E eu comecei a ver, ai que fixe, não sei o quê e tal. Ias cantando de vez em quando? Ia cantando de vez em quando, havia pessoas que gostavam de me ouvir, depois mantinham contacto comigo pela internet, procuravam-me. E depois, quando eu conheço o Hélder Moutinho na UMEX, quando fui com os Atlânticos. O UMEX é uma feira... É a Feira Internacional do World Music. Na altura, nós já nos tínhamos conhecido uma vez cá em Lisboa. E eu achava, lembro-me de estar a olhar para ele e pensar, e pá, aquele gajo é o Hélder Moutinho. E eu andava com o último disco dele, tinha saído na altura, no iPod, e eu a pensar isto e vejo ele virado para mim a rir-se assim com os braços abertos. Olá, miúda, tudo bem? E eu, olá, lembras-te de mim? Ele, então não lembro. E começa-me a apresentar aos colegas dele, todos da música PT, agentes, managers, não sei o que, com a mesma profissão, a dizer-me, esta menina é uma das grandes fadistas de Portugal. E eu, vou explodir, não estou a acreditar. Então aí mantivemos contacto e quando voltamos a Portugal, ele fez questão de manter contacto comigo, e eu também, então ficamos, depois ele propôs a trabalhar comigo e há uma altura que o irmão dele, o Pedro, convida-me para vir cantar, fazer uma noite em que o meu nome era mesmo anunciado, juntamente com ele, num retiro de Baco, ainda me lembro, com o Pedro Moutinho. E o Hélder aproveitou e disse-me, olha miúda, vamos aproveitar e eu vou-te levar ali a uma senhora para te ouvir, quero-te levar lá. Então levou-me ao senhor vinho. Não me disse onde é que eu ia até chegar lá à porta, porque senão eu ficava muito nervosa e não queria ir. E depois chegamos lá e eu tremia tanto, tiritava. E depois ele falou lá com a Maria e tal, e a Maria pediu para eu cantar, e eu fui cantar, e eu sempre pensava, estou lixada. E eu virava-me assim, que era para não haver, sabes? Para não dar os nervos mais. Para não estás a olhar para a Maria da Fé. Sim, e cantei, e depois a ver aquelas meninas todas que cantavam lá, todas a cantar tão bem, assim, o que é que eu vou fazer? Que vergonha! Então eu cantei, e depois a Maria chamou para mim e disse-me, olha, filha, que a Maria é do Porto também tem aquela... Maria é muito aquela coisa, mulher do Norte, eu revejo muito ela como a minha avó, sabes? É tudo assim muito forte, muita coisa assim, a falar, tudo manteiga, tudo manteiga, tudo manteiga. A minha avó é igual. Ela disse assim, olha filha, tu vais ter que ir para o Porto. Assim, vou. Quando é que vais? Vou amanhã, esta era uma quinta-feira. Vou amanhã. Olha, se tu quiseres, fica já aqui a cantar no fim de semana. Como é que é a tua vida lá? Eu disse, eu tenho o meu trabalho, tenho a minha casinha maravilhosa, tenho a minha vidinha assente. Olha, se tu quiseres vir para cá, eu tenho aqui trabalho e... Pá, eu liguei para a minha amiga, logo fiquei esse fim de semana. E depois, quando me fui embora, fui a pensar, na viagem e no comboio, a pensar, pá, as coisas aparecem-te uma vez na vida, não é? E se tu não aproveitas... Eu lembro-me quando eu conheci o Hélder, quando eu reencontro o Hélder lá no UMEX, estávamos uma altura cá fora, à conversa fora lá de umas salas, e estávamos a conversar e ele estava a dizer, o cavalo da sorte passa-te uma vez à porta e a segunda vez já vai montado. Pá, e é verdade. Pá, eu fui para cima a pensar nisso. Assim. Pá, eu estou a ser convidada pela Maria da Fé, porque eu também também tenho uma coisa para mim que é, a fazer as coisas eu faço bem, eu estou quieta. E eu também, durante esses 2 anos que eu vinha cá a Lisboa, assim de fugida, eu também podia ter pensado, e passou-me pela cabeça, olha, vou mudar para Lisboa, como fui para o Porto, assim à maluca, de um dia para o outro, vou mudar para Lisboa e vou arranjar lá sítios para cantar, que sítios em Lisboa, para se cantar não falta. Só que nunca tive essa coisa, sabes? Achava assim, tipo, não, a ir vou à séria. E então, quando a Maria me faz o convite, eu penso, pá, a Maria da Fé está-me a convidar para cantar o Senhor Vinho, onde cantou o Camané, a Marisa, a Namora. Eu vou já fazer a mala, vou-me já agora a correr, apanho já um carro, nem que seja um carro de bois. Então cheguei lá, falei com a minha amiga lá da loja onde eu trabalhava, lá na Downtown, e disse-lhe ela, olha Ana, tenho que me ir embora. E ela disse, pá, Gisela, é mesmo aquilo que tens de fazer. Os amigos estão aí para essas coisas, não é? Deu-me todo o apoio do mundo. E então eu mudei-me. No primeiro ano que eu estive cá em Lisboa foi muito complicado. Muito. Mesmo muito, porque quando eu me mudei para o Porto, eu era mais miúda. Então, ainda não tinha uma vida assente. Eu vinha de casa dos pais, de viver com os meus irmãos, com os meus pais. Quando eu me mudo para Lisboa, e eu ia para estudar, quando eu me mudo para Lisboa, eu já tinha passado por uma mulher independente, com a minha casa, como eu gostava, com o meu trabalho, com as minhas continhas pagas certinhas ao fim do mês, com o meu ordenadinho. Quando eu venho para Lisboa, isso muda tudo. Venho para cá sozinha, com uma consciência já diferente, já de mulherzinha,
ia ter que começar outra vez do zero, numa casinha assim pequenina, as minhas amigas todas longe de mim, os meus amigos todos longe de mim, tentar encaixar num tipo de linguagem de relações sociais, não é? As linguagens são diferentes. Eu já tinha, com as minhas amigas e os meus amigos, eu sabia de que se falava, de irmos ao teatro, de irmos ao cinema, de irmos às exposições, de irmos aos concertos, de irmos para as noites de techno e festas de trance e curtir milhões. Chego a Lisboa e até encontrar um meio de pessoas que falassem a mesma linguagem que eu foi um bocado complicado. Mas é um problema de cidade grande, não é? Porque aqui em Lisboa, as próprias cidades são diferentes. São diferentes e aqui é... Cada um olha para o seu umbigo, é muito maior. Sentes muito essa diferença? Sinto. Eu acho que em Lisboa tu tens... Lá está, eu acho que é uma cidade ao nível das outras grandes cidades europeias. É muito cosmopolita, tens muita coisa a acontecer, tens muita gente de nacionalidades. Eu vim viver para Lisboa para a moraria. Estás a brincar? Ao pé dos chineses, dos marroquinos, dos indianos, ali aquela coisa toda que no Porto isso também não tinha isso, sabes? Que na moraria era de rir. Então eu venho para Lisboa, eu nasço em Barcelos. Aí às vezes pego-me a pensar nisto, nasço em Barcelos, começo a cantar fado sem que ninguém ouvir fado em minha casa. De repente vou para o Porto e continuo a cantar fado. Isto era uma coisa que tem que sair. E quando venho para Lisboa vou para onde? Para a moraria. Para a moraria, que é um dos sítios assim de ouro do fado, não é? Vou viver para a moraria. Era tão giro. Eu saía de casa, toda assim vestida de fadista, não é? Toda montada. E quando ia a descer a rua, estavam ali os rapazes, os lisboetas ali parados e tal. E então era tão giro porque eles diziam assim: "Ah, princesa da moraria." Era tão giro. Ainda hoje é assim, quando eu vou lá, quando eu passo lá, é tão giro. E permitia-se contigo pelo sotaque também, provavelmente. Sim, também, muito. Ainda se metem. Agora, esses primeiros tempos em Lisboa foram difíceis, tão difíceis que chegaste a pensar fazer as malas e voltar para o Porto? Todos os dias, filha. Todos os dias. Sabes o que é? Eu acho que é aquela coisa lá em cima, no Minho, e eu encontro isso também, essa forma de estar muito também no Alentejo, que as pessoas são reservadas, são desconfiadas em relação a si próprias. Nunca, a tendência é sempre a dizer: eu não vou conseguir. Mas põem sempre a cabeça no cepo. Eu chegava a casa, chorava, ligava às 3 e às 4 da manhã para a minha amiga Ana, que é testemunha, se for preciso que fora para ela a perguntar. E eu chorava, dizia: vou-me embora. E ela e a Joana e a Luísa, que já me conhecem tão bem, que eram assim os meus apoios, sabes, conhecem-me tão bem, sabem que eu queixava-me, eu gritava, mas não desistia. Não desisto. Queixava-me, chorava, mas não desistia. E a minha gatinha, a minha Mimi, também ajudou-me muito. muito. Era a minha companhia. E agora estás aqui e vais estar na próxima sexta-feira no pequeno auditório do CCV. Nós já não temos muito mais tempo de conversa e eu não queria que nós nos despedíssemos sem tu cantares qualquer coisinha aqui para a gente. Está bem. O que é que eu vou cantar? Canto para ali? Canta para onde quiseres. Tem que estar bonita. Sou tua, como luar da lua, como as pedras são da rua, e para ser tua nasci. Sou tua, tão tua que me convenço que já nem a mim pertenço, e sou um pouco de ti. Sou tua, deixa-me gritar ao vento, para que o vento no lamento diga ao mar, à terra, ao céu. Sou tua e deixa que os olhos meus só vejam para ver os teus, embora não sejas meu. Muito obrigado, Gisela, e hoje foste nossa aqui no Bairro Alto. Até à próxima. Obrigada eu. Obrigado nós por teres cá estado. E nós até à próxima também, até à próxima semana, aqui à mesma hora, para mais uma noitada de conversa. Até lá.